Depois dos diversos ataques efetuados pelo Irã, Israel desenvolveu um novo sistema de defesa. Imagine um sistema tão poderoso que consegue parar mísseis no ar usando apenas feixes de luz. Parece ficção científica, mas essa é a nova aposta de Israel em sua defesa. Em uma época onde os inimigos do Estado de Israel estão mais próximos e prontos para atacar, uma tecnologia capaz de economizar milhões e proteger fronteiras ganha vida. Mas será que isso é suficiente para conter o perigo? E por que o próprio exército estaria desobedecendo às ordens de Netanyahu? Vamos entrar de cabeça nessa história, cheia de intrigas, decisões polêmicas e estratégias futurísticas. E antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu gostaria de saber se a maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos do canal apoiam ou não Israel. E o termômetro que vamos usar para analisar isso em números são os likes. Assim a gente consegue ver quantas pessoas que assistem esse vídeo apoiam Israel. Então, se você é uma pessoa que realmente gosta e torce pela felicidade do povo israelense, deixa o seu like aí para a gente contabilizar os números. A recente escalada de tensões na região tem como plano de fundo o histórico e complexo conflito entre Israel e grupos armados como o outra palavra Hamas, que eu não posso falar o nome completo aqui no vídeo, senão sou desmonetizado, que controla a faixa de Gaza, e o outra palavra Lar, que controla no Líbano. Ambos os grupos têm divergências ideológicas e políticas com Israel, e ao longo de décadas surgiram episódios de confrontos diretos, ataques aéreos e bombardeios que aumentam a tensão e a sensação de insegurança na região. Nos últimos anos, a situação se agravou devido a diversos fatores. Em primeiro lugar, a expansão de assentamentos israelenses e a restrição de movimentos em territórios palestinos tem provocado reação e acusações de ambas as partes. Ao mesmo tempo, o apoio crescente do Irã ao outra palavra lá, e em menor escala, ao outra palavra Hamas. E tudo isso tem preocupado Israel. O Irã fornece financiamento, treinamento e armazenamento, o que torna o grupo especialmente uma ameaça militar mais organizada e preparada. Nas últimas semanas, a situação tem piorado. Foguetes e projéteis têm sido disparados em Gaza em direção às cidades israelenses, enquanto o grupo intensifica as atividades na fronteira norte de Israel. Essas ações levam o governo israelense a responder com ataques aéreos e operações militares, escalando ainda mais o conflito e afetando a população civil dos dois lados. Depois de tudo isso, Israel tem preparado uma arma que até então estava oculta e pouca gente fora do Oriente Médio tinha conhecimento: o Iron Beam. Imagine a seguinte cena: em algum ponto das fronteiras de Israel, uma sirene toca de forma estridente. No céu, um ponto distante começa a se mover rapidamente, cada vez mais próximo, ameaçando a tranquilidade dos que estão embaixo. Em fração de segundos, o sistema de defesa Iron Beam se ativa. O radar já captou o projétil inimigo e, ao invés de lançar outro míssil para interceptá-lo, algo diferente acontece. Um feixe de luz invisível aos olhos humanos é disparado com uma precisão assustadora e atinge o alvo. Silenciosamente, o laser aquece as partes mais vulneráveis do projétil, especialmente o motor, causando uma queimadura controlada que desestabiliza sem explosões visíveis e sem destroços caindo sobre a cidade. O projétil perde sua trajetória, entra em colapso e cai inofensivo antes de causar qualquer dano. Esse é o Iron Beam, a mais nova e revolucionária arma de defesa aérea desenvolvida pela Rafael, uma empresa israelense conhecida por suas inovações tecnológicas em segurança militar. E o nome da empresa é essa mesmo, Rafael Advanced Defense System Limited. Essa empresa é uma autoridade israelense no desenvolvimento de armas e tecnologia militar. Então, mais uma informação para você. Olha, e agora eu tenho uma coisa muito interessante e importante para poder falar para você. Eu sei que você também tem mais de 40 anos e com certeza, assim como eu, a sua preocupação com a segurança do seu lar e da sua família é cada vez maior. Infelizmente, a nossa juventude não se preocupa com isso, mas nós que somos chefes de família
sabemos exatamente do que esse mundo é capaz. Afinal de contas, a insegurança não atinge apenas o Oriente Médio, mas o nosso país também. Por isso, lançamos um guia completo de segurança doméstica. O nome desse guia é Blindando Sua Casa, para você blindar o seu lar, como o Mossad blinda Israel. Esse livro vai te ensinar maneiras de maximizar a segurança da sua casa contra criminosos, proteger sua casa de incêndios acidentais e criar rotas de fuga dentro da sua casa. É uma proteção 100%. Então clica agora no primeiro link do comentário fixado, pois temos pouquíssimas unidades e em breve será tirado do ar. Bem, mas como funciona essa tecnologia que parece ter saído de um filme de ficção científica? O Iron Beam é um sistema terrestre posicionado estrategicamente para proteger áreas sensíveis. Quando uma ameaça é detectada, ele emite um feixe laser de altíssima potência com capacidade de aquecer e derreter componentes internos dos projéteis em pleno ar. Para ser mais específico, o feixe de laser possui 100 kW de potência, o que permite que ele atinja alvos a uma potência de vários quilômetros em apenas 1 milionésimo de segundo. Com essa velocidade e precisão, ele consegue reagir antes que o projétil chegue sequer perto de seu alvo. É quase como se o sistema tivesse superpoderes, antecipando e eliminando a ameaça de forma silenciosa e implacável. Essa tecnologia é uma resposta ao cenário complexo e perigoso em que Israel se encontra. E o Iron Beam foi projetado justamente com esses objetivos em mente: proteger a população civil de Israel de maneira muito mais, digamos assim, acessível, barata. Afinal de contas, o domo de ferro, apesar de funcionar muito bem, ele é custoso. E para quem não sabe como o domo de ferro funciona, é o seguinte: o domo de ferro ele intercepta foguetes usando mísseis caros e depende de apoio financeiro externo. O Iron Beam oferece uma solução bem mais barata e sustentável para interceptar essas ameaças de curto alcance. Então, o domo de ferro, embora eficaz, ele consome aproximadamente $60.000 por míssil interceptado, enquanto o Iron Beam promete ser uma alternativa mais econômica, utilizando apenas energia elétrica para neutralizar a ameaça. Então, você imagina o custo para Israel, onde abater, por exemplo, 10 mísseis inimigos custa $600.000. É muito caro. E a gente sabe que um ataque ele não vem acompanhado apenas de 10 mísseis. São inúmeros, centenas. Então a despesa é muito grande. No entanto, essa tecnologia, embora poderosa, ainda possui suas limitações. Em dias de nebulosidade, chuva ou fumaça, a precisão do laser pode ser prejudicada, já que as partículas no ar interferem na trajetória do feixe de luz. Especialistas do Instituto Nacional de Estudos de Segurança de Israel afirmam que o Iron Beam é uma camada adicional de proteção, mas não substitui completamente outros sistemas de defesa. Em condições meteorológicas adversas, o domo de ferro ou outros sistemas tradicionais ainda seriam acionados para garantir a segurança. Em resumo, o Iron Beam marca o início de uma nova era na defesa aérea. O diretor-geral do Ministério de Defesa de Israel, Eyal Zamir, classificou essa tecnologia como um verdadeiro divisor de águas. Ele afirma que o Iron Beam anuncia o início de uma nova era na guerra. Para Israel, o Iron Beam é mais que um avanço tecnológico, é um escudo invisível que silenciosamente vai salvar ainda muitas vidas. E realmente é um divisor de água, especialmente quando a gente pondera a questão dos custos envolvidos, porque agora, ao invés de você despender com mísseis para combater outros mísseis no ar, toda essa economia é voltada para a população e para outros serviços, o que traz mais qualidade de vida para o israelense. E isso só reforça a força de Israel. Então, toda a economia em tempos de guerra gera muito valor, mas a economia de custos é apenas um dos aspectos que torna o Iron Beam revolucionário. Esse sistema não foi criado para substituir completamente o domo de ferro, mas sim para complementá-lo. O domo de ferro continua a ser a principal linha de defesa contra ameaças mais pesadas e complexas. O Iron Beam, por sua vez, funciona como uma camada adicional, voltada para interceptar projéteis menores e menos sofisticados, que são mais frequentes em ataques de grupos terroristas. Essa integração permite que o domo de ferro foque em ameaças mais complexas e de longo alcance,
que naturalmente chega até Israel. Então você tem grupos menores que sempre estão atacando mísseis de pequeno porte, mas você também tem ataques mais severos com mísseis maiores e com um potencial de dano bem maior. Então você consegue pensar que bacana essa integração que permite que o Domo de Ferro, juntamente com o Iron Beam, eu acredito que eles fiquem até ali na mesma área de funcionamento. O Iron Beam vai permitir que o Domo de Ferro foque em ameaças mais complexas e de longo alcance, como eu expliquei. E o Iron Beam também lida com uma parte significativa dos ataques de curto alcance, garantindo que o estoque de mísseis interceptados do Domo de Ferro seja preservado para situações de maior necessidade, trazendo mais economia para o Estado de Israel. Isso é uma maravilha. Além disso, o Iron Beam é muito mais rápido em ação. O laser de 100 kW atinge o projétil-alvo em 1 milionésimo de segundo, o que significa que ele consegue interceptar ameaças em pleno ar que se aproximem demais das áreas civis. Essa rapidez de resposta é crucial em um ambiente como o de Israel, onde os ataques aéreos podem ocorrer a qualquer momento e o nosso tempo de reação é muito limitado. Outro ponto vantajoso é a menor dependência dos recursos externos. Com o Iron Beam, Israel reduz sua necessidade de adquirir constantemente mísseis interceptores para o Domo de Ferro. Esse sistema laser, ao operar com uma base de custos significativamente mais baixa e ao não depender de componentes complexos como um míssil interceptor, torna a defesa do país menos dependente de financiamento externo. Isso fortalece a independência e a resiliência da defesa nacional de Israel e permite que o país responda de forma contínua e prolongada a ameaças de todo tipo, mesmo sem assistência financeira adicional. Apesar de toda a tecnologia avançada e dos inúmeros benefícios que o Iron Beam promete, há um ponto fraco significativo que coloca essa inovação em xeque: sua vulnerabilidade às condições climáticas. Embora o sistema laser seja eficaz em dias claros, e isso eu já mencionei brevemente aqui no vídeo, ele enfrenta sérios desafios em situações de nebulosidade. Afinal de contas, a gente está falando de um laser. Chuva intensa ou presença de fumaça podem atrapalhar e muito o funcionamento do Iron Beam. Em climas adversos, o feixe de laser perde força e precisão e impede que ele atinja o alvo com a eficácia necessária. Imagine um projétil inimigo cruzando o céu enquanto uma tempestade de areia ou uma densa neblina cobre a região. Nesse cenário, o Iron Beam pode falhar em sua missão de neutralizar a ameaça antes que ela atinja o solo israelense. Essa limitação levanta uma questão muito crítica. Israel pode realmente confiar apenas no Iron Beam para sua defesa aérea? A resposta, ao que tudo indica, é que o país não está pronto para depender exclusivamente dessa tecnologia. O Instituto Nacional de Estudos de Segurança de Israel já alertou que o Iron Beam é uma camada complementar de proteção e não uma solução definitiva. Em outras palavras, o sistema laser foi projetado para trabalhar ao lado do Domo de Ferro, e eu quero frisar isso. E por isso eu já repeti no vídeo diversas vezes, para que vocês não pensem que o Domo de Ferro vai ficar inutilizado. Ele vai permanecer funcionando juntamente com o Iron Beam e vai garantir uma cobertura mais ampla e reduzindo custos. Mas claro, sem substituir completamente esses sistemas tradicionais, pois ele não elimina a necessidade de interceptadores físicos, especialmente quando as condições atmosféricas não estão a favor. Aí você me pergunta, mas o Domo de Ferro ele também não fica prejudicado com condições climáticas adversas? Não, pois depende de mísseis interceptores guiados por radar para localizar e destruir as ameaças. E apesar do tempo estar bom ou não, isso não interfere o radar para localizar e destruir ameaças. E assim, cada vez mais, a linha de defesa israelense fica mais robusta e confiável, mesmo em dias de clima severo ou em meio a nuvens de fumaça causadas por ataques anteriores. Agora imagine a seguinte cena. Enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anuncia com entusiasmo o investimento milionário no Iron Beam, prometendo ao povo israelense uma nova era de defesa aérea, nas salas de estratégia das Forças de Defesa de Israel, o IDF, nem todos estão tão convencidos. O discurso é inspirador, uma tecnologia de ponta, econômica e eficaz, que transformará a defesa do país contra ameaças constantes na fronteira. No entanto, há um clima de tensão entre as lideranças militares e o que poderia ser um consenso nacional
agora se torna um campo de batalha silencioso. Dentro das forças militares, alguns generais sussurram entre si, trocando olhares cautelosos e questionando: será que essa tecnologia é realmente confiável? E se o Iron Beam falhar no momento mais crucial, quando uma chuva de mísseis cruzar os céus em direção ao coração de Israel? Para eles, a visão do primeiro-ministro pode ser ousada demais, talvez até imprudente. A promessa de um futuro dominado pelo laser pode parecer empolgante, mas eles sabem que em situações de guerra real, quando cada segundo conta, apostar todas as fichas em uma tecnologia tão dependente das condições climáticas pode ser um erro fatal. Esses questionamentos não são apenas um conflito de opiniões. Eles podem se tornar um verdadeiro impasse. Generais experientes com décadas de experiência em campo são cautelosos em abandonar os métodos tradicionais, especialmente o domo de ferro, em troca de um sistema que ainda está em fase de implementação e testes. Alguns podem considerar que seguir cegamente essa nova estratégia sem questionar seria desleal ao dever de proteger Israel com todos os meios possíveis. E é nesse ponto que o suspense se intensifica. O exército está disposto a desobedecer às ordens diretas de Netanyahu? A divergência começa a se espalhar por entre as fileiras militares, trazendo à tona um debate tenso entre inovação e tradição, entre o risco calculado e a responsabilidade com a segurança. O clima político também começa a se aquecer. Se o exército resolver adotar uma postura mais cautelosa e se recusar a reduzir a dependência do domo de ferro, pode haver um embate entre Netanyahu e seus próprios generais, algo que o país não vê com frequência. E para um líder político como Netanyahu, essa desobediência não é apenas uma questão técnica, é uma ameaça à sua autoridade e à confiança pública em seu governo. A população, por sua vez, começa a questionar: será que estamos realmente seguros? Estariam as forças de defesa unidas no objetivo de proteger o país, ou essa divisão interna poderia deixar Israel vulnerável num momento crítico? Com tantas incertezas, uma coisa é certa: o cenário político e militar está em ebulição. A aposta no Iron Beam pode mudar o futuro de defesa de Israel, mas também pode ser o gatilho para uma crise de confiança entre o governo e os militares. Uma situação que coloca em jogo não só a segurança nacional, mas o próprio equilíbrio de poder em Israel. Bem, de qualquer maneira, à medida que Israel avança no desenvolvimento de tecnologias como o Iron Beam, uma questão fundamental permanece: quais serão os próximos passos para garantir a segurança do país em um dos contextos geopolíticos mais complexos que o nosso mundo já viu? A corrida por inovações militares não para no laser. Pesquisas em inteligência artificial, sistemas autônomos de defesa e armas cibernéticas estão em pleno vapor. E Israel já demonstrou ser um líder global em várias dessas frentes. Imagine drones inteligentes capazes de identificar e interceptar alvos com precisão milimétricas, ou sistemas de radar que prevêem ataques antes mesmo que eles se concretizem. Esses avanços podem parecer saídos de um filme de ficção científica, mas estão cada vez mais próximos de se tornar realidade. E o governo israelense sabe que não pode se dar ao luxo de parar de investir. No horizonte, Israel encara um futuro de inovação e risco. Os desafios geopolíticos são imensos e a pressão por se manter na vanguarda tecnológica é constante. Mas uma coisa é certa: com o Iron Beam e outras inovações que estão por vir, Israel está determinado a se defender, custe o que custar. Afinal, para o país, sobreviver não é uma opção, é uma necessidade absoluta. E agora que estamos chegando ao fim do vídeo, eu quero te lembrar para você não esquecer de pegar o seu guia digital Blindando Sua Casa. É muito importante que você pegue agora mesmo, antes que esgote todas as unidades. Então clica aí no primeiro link da descrição ou no link que está no comentário fixado para você baixar agora o seu livro digital. E se você gostou do tema desse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal para você receber todos os vídeos que lançamos aqui no canal A História do Poder. Te convido a clicar nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela para você entender como Israel se tornou potência em tecnologia. Um abraço a todos
e fiquem com Deus.